Salve fanáticos em Attack on Titan! Nesse vídeo, vamos ver todos os detalhes do ocultismo que existe em Attack on Titan. As simbologias que serviram de inspiração para Isayama criar vários detalhes na sua obra. Eu tenho certeza que você não conhece todos eles. Então vamos lá, deixa aquele like no vídeo para fortalecer e sinalizar que você gosta de Attack on Titan. A primeira simbologia vem da maçonaria. E foi de lá que o Isayama se inspirou. Em um dos ovas da Mikasa, a gente vê o símbolo da romã. E em alguns episódios também. Em alguns encerramentos, o romã está sempre por ali. E a maioria das casas de maçons tem essa planta. O romã foi considerado sagrado ou divino por diversas culturas e religiões. E ele continua sendo mistificado até os dias atuais. A maçonaria não esconde de ninguém que o romã é um dos seus símbolos. E todos os momentos que ela apareceu na obra Attack on Titan foram momentos que aconteceram coisas decisivas e até místicas. Como por exemplo, nesse OVA, a Mikasa viajou no tempo, experimentou outra realidade e moldou o universo à sua volta como ela queria. Se você quer ver uma análise completa desse OVA, eu fiz aqui no canal, detalhadamente tudo o que aconteceu no episódio especial. Confere aí, eu vou deixar o link no card. Depois temos o pingente da história. Galera, foi um gringo que encontrou isso alguns meses atrás e eu achei genial. Eu encontrei isso no Reddit. O símbolo que a história faz com o pingente é exatamente a silhueta do titã do Eren. O titã esqueleto do Eren é muito semelhante. A posição do colar ficou na mesma posição dele. Ambos se completam. E foi exatamente nesse dia, após receber esse colar, que o Eren beijou na mão da história. E ao beijar na mão dela, ele recebeu vários flashes de memória do futuro, entre eles que ele teria que fazer o estrondo. Ele viu tudo aquilo acontecendo no futuro e descobriu seu trágico destino. É claro que o Isayama não colocou essa simbologia à toa. Esse pingente está ali por um motivo muito especial. Ali, após beijar a mão de Historia, a personalidade do Eren muda para sempre. Ele nunca mais será o mesmo Eren de antes. E de agora em diante, vamos ver algumas simbologias nórdicas. O Isayama já disse que ele se inspirou em muito na mitologia do povo nórdico e nas suas mais antigas crenças e culturas. Tem elementos muito sutis em toda a obra, mostrando detalhes como, por exemplo, a árvore Yggdrasil. Para o povo nórdico, essa era a árvore do mundo, e ela se dividia em 9 caminhos, em 9 mundos, exatamente como o titã fundador se dividiu em 9. Essa árvore também é gigantesca e segura o céu lá em cima. Ela também é a conexão do mundo dos vivos com o mundo dos mortos. E saindo um pouco da árvore Yggdrasil, existe a simbologia e a mistificação das árvores em várias culturas espalhadas pelo mundo em várias épocas diferentes. Isayama se aproveitou disso, mas a gente tem certeza que essa é uma referência a Yggdrasil por conta da próxima curiosidade, a próxima simbologia oculta que ele usou. E ele usou ela no nome de um personagem que eu considero o personagem mais importante de toda a série. É uma pena que eu criei expectativas falsas. Eu acreditava que essa história fosse contada no anime de uma forma mais detalhada e complexa. Infelizmente, a história foi contada às pressas, apenas algumas cenas. E sinceramente, quem não leu o mangá não entendeu direito o que aconteceu. Eu estou falando da história da Ymir, a primeira Ymir, a Ymir Fritz, que teve a sua história tão contada às pressas no anime, sendo que essa história possui tanta complexibilidade e profundidade. Aqui no canal, eu fiz um vídeo contando completamente a história de Ymir, nos mínimos detalhes, também vou deixar o link aqui no card. E o que mais importa aqui é o nome de Ymir, porque esse nome também é nórdico. Esse é o nome de um gigante, da mesma mitologia de Odin e Thor. Esse gigante era tão grande que o seu corpo foi usado para criar a própria Terra. As partes do seu corpo são os continentes e os mares. E se você notou a referência, Ymir era gigante na mitologia também, exatamente como a primeira Ymir se tornou gigante. Além da semelhança dos nomes e da árvore, nós começamos a entender que Isayama é capaz de pegar inspiração em praticamente todas as coisas. Inclusive, e essa também tem a ver com Ymir, são os porcos.
que é exatamente o próximo fato que faz parte de uma simbologia ocultista. Já sabemos que o porco, em várias religiões, é dado como algo maligno, algo negativo e que deve ser evitado. O próprio Velho Testamento da nossa Bíblia condena o porco. Os judeus não comem carne de porco. E existe uma história bíblica de que Jesus jogou demônios dentro dos porcos. De todas as formas que a gente vê as histórias religiosas dos porcos, eles não são bem falados, em lugar nenhum. E eles estão sempre ligados a acontecimentos catastróficos. Por isso que foi tão interessante ele ter inserido exatamente os porcos aqui. Tem toda uma simbologia por trás. E libertar os porcos foi o pecado de Ymir, o pecado inicial que colocou os gigantes no mundo. Sem esse ato com os porcos, Ymir jamais teria se tornado uma gigante. Ela jamais teria entrado na árvore nem se fundido ao parasita. A próxima referência também tem a ver com Ymir, mas ela também tem a ver com o Ova da Mikasa. Então, se você não assistiu nem o Ova, nem o vídeo onde eu explico sobre o Ova, talvez fique um pouco confuso, mas eu vou tentar falar de forma simples sobre isso. A borboleta. A borboleta é simbolizada em vários locais de Attack on Titan, no Ova principalmente, e em algumas aberturas e encerramentos. Ela está sempre presente, e é a mesma borboleta. Em religiões, seitas e crenças de diferentes localidades, acredita-se que a borboleta é uma enviada do mundo dos mortos, para simbolizar coisas boas ou coisas ruins, dependendo da religião ou do lugar em que você está. No Japão, por exemplo, uma borboleta negra só significa morte. E vários outros animes já se aproveitaram dessa simbologia da borboleta para criar as suas próprias histórias, como por exemplo, Bleach. Em Bleach, quando os Shinigamis aparecem, geralmente é visto a borboleta, afinal eles são os responsáveis de levar as pessoas que já se foram para outro plano. Mas a borboleta em Attack on Titan não é referenciada somente com isso, e sim com o passar do tempo por conta do efeito borboleta. No Ova da Mikasa, ela voltou no tempo e refez as coisas. As pequenas modificações que a Mikasa fez alteraram completamente o fluxo do tempo, mudando todos os acontecimentos, e sempre cercada pela borboleta. Essa simbologia também faz uma referência ao efeito borboleta, porque é exatamente isso que acontece. O próximo símbolo também tem asas, e também voa, só que esse virou meme, e eu estou falando dos pássaros. Em alguns lugares, os pássaros são considerados a reencarnação das pessoas mais respeitadas e piedosas que existem. O símbolo do pássaro é considerado a transcendência, e quem acredita nisso é o povo celta. Além disso, eles também acreditam que os pássaros representam a libertação dos humanos, para que eles possam finalmente voar nos céus com liberdade. Essas palavras do povo celta se encaixam perfeitamente em Attack on Titan. E fica óbvio aqui que o Isayama se inspirou exatamente nisso. Não precisamos ficar presos apenas na cultura celta. Existem várias culturas que também mistificam os pássaros, como a própria cultura cristã, onde o Espírito Santo é visto em forma de pássaro. Exatamente assim, na primeira parte do final do mangá, tem uma referência do Eren se manifestando como um pássaro. Uma manifestação praticamente divina. Isso serviu para virar meme mundial, mas quem viu as páginas finais sabe que o Eren não virou pássaro. Aquilo ali foi uma simbologia muito da hora, mas não tem nada a ver com a realidade. Quem viu as páginas finais sabe que o Eren está em outro lugar e que muita coisa ainda pode acontecer, mesmo com o mangá tendo acabado. Levando em consideração toda a jornada do Eren e também o nome do seu titã original, o Titã de Ataque, aquele que sempre luta pela liberdade, o simbolismo do pássaro se encaixa bem em tudo, principalmente por vermos que o Eren continuou sendo um herói para o povo de Parades, mesmo depois de perder a sua vida. Seu épico Tatakai virou praticamente um hino para o seu povo, e os seus amigos no final perceberam que o seu plano sempre foi se tornar um herói para o povo, se sacrificando para salvar a vida deles. O próximo símbolo vem de Marley, e ele, para mim, é um dos mais interessantes aqui. É claro que o mais interessante é o último, que é o próximo, mas a gente já vai falar dele. Esse aqui fui eu que encontrei e eu nunca vi ninguém falar dele em nenhum outro lugar. A estrela de 9 pontos de Barraiz.
a estrela de 9 pontas que dá símbolo ao povo eldiano. Sabe quando o Marley coloca as abraçadeiras no povo eldiano e eles têm uma estrela de 9 pontas? Não foi o Isayama que inventou essa estrela. Essa estrela existe no nosso mundo e ela tem um significado extremamente profundo que nós vamos ver agora. A fé Bahá'ís considera o número 9 sagrado, e o número 9 é extremamente usado em Attack on Titan. Para começar, o mangá era lançado apenas dia 9. O anime, quando volta à temporada nova, ele estreia dia 9. O mangá tem 139 capítulos. Existem 9 titãs originais. E se você procurar mais, você vai encontrar o número 9 em centenas de lugares em Attack on Titan, porque o Isayama frisou muito sobre isso. E o número 9, nessa fé Bahá'ís, representa a perfeição. Até onde eu entendi, no idioma árabe, é possível usar nas palavras números e letras ao mesmo tempo. E o 9 pode ser listo como Bahá, e isso quer dizer que esse número significa a perfeição. Tirando isso, cada uma das pontas da estrela tem um significado. Galera, olha só que da hora. Cada ponta da estrela significa um tipo de iluminação que a humanidade já recebeu, sendo o hinduísmo, budismo, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, fé Babi e fé Bahá'ís, e também o sabeísmo. Segundo eles, essas foram as 9 religiões liberadas para os seres humanos até hoje, e elas são a fonte de conhecimento eterno. Essa galera acredita que todo mundo tá certo e ninguém tá errado. Eles têm uma fé muito abrangente, e é exatamente isso que essa estrela tem tanto a ver com Attack on Titan. Em uma história que tudo se baseia no número 9, é claro que teria que ter um símbolo místico, exatamente com 9 partes. A estrela de 9 pontas foi muito bem escolhida aqui nessa parte. O próximo fato, que é uma simbologia oculta que eu achei sensacional, eu já falei dela em um outro vídeo, mas aqui eu vou explicar um pouco mais. Essa tem a ver com as páginas finais do mangá. Se você ainda não leu, vai ter spoiler. Nas páginas finais do mangá, a gente viu que Parades foi destruída, que ela virou ruínas. Se passou muito tempo. E então a gente vê um menino com o seu cachorro, e ele está explorando. Até aí tudo bem, eu não tinha notado o padrão. Até que eu recebi um comentário aqui no canal de alguém falando que esse desenho era exatamente igual a uma carta de tarô. Eu particularmente não conheço nada de tarô, então eu fui pesquisar. E as coisas começaram a fazer sentido de uma maneira inacreditável. As páginas finais foram totalmente baseadas na carta O Louco, que é um homem com o cachorro explorando, exatamente igual às páginas finais de Attack on Titan. As cartas de tarô têm vários desenhos diferentes e várias simbologias diferentes, mas em essência elas querem dizer a mesma coisa. Por mais que a carta O Louco tenha várias versões e vários desenhos diferentes, é sempre um homem com um cachorro explorando um local. E o mais interessante aqui é o significado dessa carta no tarô, que eu tenho certeza que o Isayama se inspirou. Essa carta significa o recomeço, o reinício, uma nova história e uma nova jornada. E isso aparece nas páginas finais do mangá, sendo que tem uma pessoa pronta para receber os poderes de Titã muitos anos depois. Ou seja, temos a simbologia do reinício e início de uma nova história exatamente no final de Attack on Titan, deixando todas as portas abertas para uma continuação. E falando sobre isso, aqui no canal eu fiz um vídeo falando como seria a próxima geração de Attack on Titan. Eu vou deixar passando aqui na tela. Confere lá, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Confere se você está inscrito no canal com o sininho de notificações ativo. Eu sou o Joe, eu vou ficando por aqui e até a próxima.